Ele disse, olha, o interregno é longo. Todas as parábolas dele sobre essa espera entre a morte dele, a ressurreição e a volta do Filho do Homem, todas elas, olhem, todas. É que eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas todas elas falam de um hiato, de um parêntese longo, que faz as virgens dormirem, que faz os discípulos que eram bons se tornarem maus, perversos, exploradores, que maltratam e abusam e tiram proveito das ovelhas e se tornam mercenários e lobos. É uma história longa de descrição disso. Quanto a Israel, é distância de Deus, espalhados pelo mundo inteiro, sem se converter, jamais endurecendo e piorando o coração, de hora em hora, de geração em geração, não melhoram, só pioram. Enquanto vocês ficam aí cultuando o Estado de Israel, só doidos fariam isso. Mas quem conhece o Evangelho está longe dessa coisa. Pois bem, e Jesus não colocou Israel como o relógio da profecia divina em momento algum. Se tem um relógio do cumprimento da profecia divina, é esse. E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações e então virá o fim. Com Israel ou sem Israel, tem nada a ver. Tem a ver com Jesus e com o evangelho. Mas voltando ao nosso tema, João Batista, como todos os demais, incluindo os discípulos de Jesus, tinham as suas expectativas enganadas, que fazia parte da escatologia. A escatologia sempre é um problema. Com os seus adventismos e com os seus profetas adventistas, como nós tivemos há 2 séculos atrás a Ellen White, tivemos o Rutherford entre os testemunhas de Jeová, tivemos no início do primeiro para o segundo século os montanos, com os montanistas, tivemos agora, do início do século XX para cá, uma quantidade enorme de profetismos adventistas marcando a data da volta de Jesus. Depois que Israel voltou e, sionisticamente falando, tomou conta do território pelo qual estão brigando e querendo dominação de tudo, com base nas leis de Moisés e nos termos da Escritura conforme Moisés, fazendo caos no mundo acontecer. Pois bem, tudo isso tem a ver com a colocação de Israel no lugar errado e com esse culto à escatologia e ao adventismo. E por adventismo eu estou me referindo não à igreja adventista do 7º dia, ela está no pacote também. Não estou me referindo só aos testemunhas de Jeová, eles estão no pacote também. Mas eles acabaram influenciando e fizeram com que dos anos 70, 60 e meio, incluindo os anos 70 para cá, uma multidão de cristãos no mundo inteiro se tornassem adventistas do adventismo da volta de Jesus, com a construção das sistematizações das teologias escatológicas proféticas. Que é o que você vê toda hora aí nos podcasts. Um exemplo recente de uma pessoa que só fala nisso entre nós, que se alegra com as coisas. Olha, tem guerra vindo aí. Tem gente aí, eu podia mencionar alguns nomes, mas deixa para lá. É gente que quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e quem tiver olhos para ver, veja. São os fanáticos do tema, são adventistas de alma. Só pensam nisso, só falam nisso. Isso está presente. E eu estava dizendo, uma das grandes catástrofes dessa leitura escatológica da Bíblia, do Novo Testamento ou da história, é essa vontade profético-presunçosa
de que o indivíduo faça parte de um grupo de eleitos especiais que recebam uma revelação de que o tempo chegou. Aí ele fica catando profecias do Velho e do Novo Testamento, tentando montar um Lego, um quebra-cabeça para criar uma arquitetura. E a maioria são pessoas que não entendem nada de coisa alguma, embarcam em qualquer conversa fiada, em qualquer bobagem, em qualquer estupidez lamartiniana. O cara vai e embarca naquilo ali. Me dá uma pena, porque eu só vejo as cabeças ficarem conturbadas, as almas aflitas, as interpretações do mundo pioram. São pessoas que começam a torcer pela desgraça, supostamente para que quanto mais desgraça haja, mais rapidamente Jesus volte. Portanto, aquilo que Pedro diz sobre apressar a volta do Senhor, que tinha a ver com pregar o evangelho do reino de Deus, para eles é contabilidade de catástrofes. Quanto mais guerra, catástrofe, miséria, calamidade, inimizade, hostilidade entre os povos, quanto maior for a ameaça de guerra mundial, mais Jesus se sentirá obrigado a voltar. E o que eles vão ver, vivendo assim, é que o pau vai cantar, as bombas vão explodir, o apocalipse now vai se estabelecer, as ficções científicas mais calamitosas, apocalípticas vão se cumprir e Jesus não vai voltar. E eles vão ter que viver em bunkers. A vida na Terra vai se transformar um Mad Max 1, 2, 3, uma calamidade horrorosa, e Jesus não vai voltar. Mas eles querem continuar apostando no pior. Jesus só vai voltar quando Jesus quiser, e não tem nenhum profetinha adventista de nenhuma natureza, seja ele adventista, testemunha de Jeová, batista escatologicamente fanático, ou de qualquer natureza, ou pentecostal, que vá pelos seus prenúncios de catastrofismo e pela realidade ou realização deles, apressar a volta do Senhor. Não conseguirão. Só vão respirar radiação, morte e poluição. De tão loucos que são, mas não enxergam nada. Voltando a João Batista, ele tinha expectativas de que Jesus fosse cumprir a realização do Messias soberano, do Messias rei, do Messias com cetro na mão, com a maior rapidez possível e com a maior evidência global, inequívoca, que se pudesse imaginar, ou para além de toda imaginação. Era isso que ele esperava. Então, quando Jesus começa a viver e não fazer nada disso, João Batista fica na dúvida e manda perguntar a Jesus: escuta, tu és mesmo aquele que nós estávamos esperando? Ou devemos aguardar um outro? És tu mesmo? Ou devemos aguardar um outro? Aí os discípulos de João Batista, que aparecem aqui, foram ter com Jesus e disseram: João está com essa angústia. Mandou perguntar isso e Jesus não deu resposta nenhuma. Curou doentes, purificou leprosos, fez todo tipo de milagres de acordo com o que profetizava o profeta Isaías sobre o Messias que viria, que também seria o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías, e seria aquele que o capítulo 61 descreve como enviado por Deus para abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, botar em liberdade os oprimidos, os escravizados de todo tipo de escravidão, e anunciar o ano aceitável do Senhor, enquanto pregava a boa nova para os pobres e aflitos e necessitados.
Jesus apresenta as evidências dessas profecias de João Batista vazando dele na presença dos discípulos de João Batista e disse: ide, dizei a João, o que vistes, o que ouvistes. E digam também a João o seguinte, que ele é o cara, mas bem-aventurado seja também João Batista, se ele não achar em mim nenhum motivo de tropeço. É melhor perder a cabeça, mas não tropeçar na consciência de quem eu sou. Não ele. E me entendam. E digam a ele. E foi isso que disseram a ele. E ele morreu, foi decapitado com essa esperança certa no coração. Com essa cura na sua alma. Mas os discípulos dele eram discípulos do Velho Testamento. Eram discípulos daquela renovação possível, compreendida pelas limitações do tempo antigo. Eles não tinham entrado na de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, não tinham ainda compreendido as coisas. Nem a necessidade da cruz, nem a realidade da ressurreição, nem a ascensão de Jesus já acima de todo principado, potestade e poder, nem tampouco o interregno histórico longo que viria. Não tinham entendido, quanto mais os discípulos de João Batista. Esses é que não tinham entendido mesmo.